Salve, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou o professor Biga, eu vou te ensinar física. Agora estamos na aula 2 sobre força elétrica. Se você não assistiu a aula 1, conselho que assista. Lá no finalzinho vai aparecer um vídeo. Pá, clica lá e volta, ou se não, vai na playlist e pega todos os canais aqui. Na aula 1 a gente aprendeu como usar a fórmula, na aula 2 agora a gente vai colocar alguns exercícios que os professores adoram colocar na prova porque eles acham que é fácil de fazer, mas na verdade não é tão fácil de fazer, mas depois dessa aula você vai ver que é fácil de fazer. Então, é fácil de fazer. Primeiro, o que é proporcionalidade? Proporcionalidade, explicado de um jeito mais simples da gente usar, por exemplo, a velocidade, que é uma formulinha já conceito para todo mundo. Eu vou andar com o meu carro sempre a 100 km por hora. Se eu vou de uma cidade na outra 100 km, que está a 100 km de distância, eu vou demorar um tempo. Se por um acaso eu aumentar essa distância, ou seja, eu for para uma cidade que está a 200 km, eu vou aumentar o tempo. Então isso que é proporcionalidade. Quando eu tenho uma fórmula e eu aumento alguma coisa, isso acontece de aumentar outra. Proporcionalidade. Mas a gente tem um lance também do inversamente proporcional. O que é o inversamente proporcional? Nesse mesmo exemplo. Eu vou de uma cidade até a outra, 100 km, numa velocidade. Eu vou levar um tempo. Se por um acaso eu for mais devagar, sei lá, tá chovendo, eu vou numa velocidade menor. Se eu for numa velocidade menor, eu vou demorar mais, ou seja, eu aumentei o tempo. Essa relação é inversamente proporcional, porque quando um valor aumenta, o outro diminui. Ou quando um diminui, o outro aumenta. Nesse exemplo, eu diminuí a velocidade e aumentou o tempo. Então a gente vai trabalhar com a fórmula olhando para o seguinte, eu tenho várias letras na fórmula, várias variáveis, várias constantes, tenho várias informações ali. Se essa letra aumentar, o que acontece com a outra que ele está perguntando? No nosso caso aqui, a gente tem a força elétrica, a carga, a outra carga e a gente também tem a distância. Então a nossa formulinha é essa, ó, força elétrica é igual a K vezes uma das cargas, que eu vou chamar de Q1, Q2, e aí eu vou ter a outra carga aqui, e eu vou fazer isso dividido pela distância ao quadrado. Show de bola? Show de bola. Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma situação aqui de antes e depois. Como assim antes e depois? Eu não estou dizendo que eu vou aumentar a carga. Se eu vou aumentar a carga, quer dizer que eu já tinha um valor. Então antes, eu tenho um valor de carga que vale Q. Depois, eu vou aumentar o valor da carga para 2Q, 3Q. Então nós vamos trabalhar com antes e depois. Preste atenção que eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar como que é feito esse rolê. E depois eu vou te dizer o que você deve fazer, o que você tem que fazer. Então se você pegar o que você tem que fazer e só aplicar, você vai acertar todos os exercícios. Mas antes eu vou te explicar para você saber de onde veio o 2, de onde veio o 4, para você ficar mais seguro, para você ficar mais segura no que você está fazendo. Show de bola? Show de bola. Então vem comigo aqui, joga na outra página, eu vou fazer assim, ó. Ele fala que tem uma força, eu vou colocar A de força antes. E aí eu vou colocar K vezes o Q1 vezes o Q2 dividido por D ao quadrado. Show de bola? Show de bola. E aí ele simplesmente fala o seguinte, a carga 1 depois, ela vai dobrar. Eu vou dobrar a carga 1. O que significa o dobrar a carga 1? Significa que depois, a carga 1 ela vai passar a valer 2 vezes a carga 1 antes. Se eu dobrar a carga, ele vai ficar multiplicado por 2. E nós vamos supor também que a carga 2 ela vai ser triplicada. Então a carga 2 depois ela vai ser triplicada, eu multiplico por 3 a carga 2 antes. Então a carga depois é 3 vezes a carga 2 antes. Aí ele fala o que vai acontecer com a força. Então eu tenho força antes e força depois. O jeito mais fácil de resolver isso é a gente dividir as duas fórmulas. Quando eu divido as duas fórmulas, eu acabo cortando aqui quem que vai ser constante. Então vem comigo, ó, vou colocar de outra cor aqui para a gente ver que eu estou dividindo. Então vai ficar a força depois e aqui vai ficar K vezes. No lugar da carga 1, eu preciso colocar a carga 1 depois, porque eu estou usando a fórmula do depois. Então eu vou colocar 2 vezes a carga 1. E aí eu vou colocar no lugar da carga 2, 3 vezes a carga 2. Porque é o que aconteceu agora. E aí a distância, ele falou que não mexeu. Então não mexeu na distância, eu vou manter aquela mesma distância ali. Então, ó,
FD é igual a K vezes 2Q1, tal, ao quadrado. Agora, o que a gente pode fazer? Como eu estou fazendo uma divisão de frações, quem tiver igual na fração, eu posso cortar. Então, por exemplo, o K que está lá em cima, eu posso cancelar com o K que está aqui embaixo. O D ao quadrado que está embaixo, eu posso cortar com esse D ao quadrado também. Então, todo mundo que estiver na mesma posição, você pode ir lá e cortar. Agora, olha que louco. Eu posso cortar o Q1 e esse Q1. Então, antes era 2 vezes Q1, eu cortei só o Q1. Então, ficou 2 vezes 1. Quando corta, vira 1. Firmeza? E aí, o que eu vou fazer com o Q2? Eu vou cortar o Q2 e aqui eu vou cortar o Q2. Então, vai ficar 3 vezes 1, porque quando corta, vira 1. Então, agora vamos arrumar isso aqui para ver o que aconteceu. FA dividido por FD. E o que sobrou, ferinhas? O que sobrou lá em cima? Ó, lá em cima eu cortei o K, o Q1, o Q2 e o D quadrado. Eu cortei tudo. Mas tudo. Então, o que sobrou lá em cima? Sobrou o número 1. Só sobrou o número 1. Porque ficou 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 1. Tudo 1. Agora, aqui embaixo, quem que sobrou? Corta o K, corta o Q1, corta o Q2. Sobrou 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Firmeza? 2 vezes 3 é 6. Agora, eu simplesmente vou multiplicar esse negócio em cruzes. E aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Quando eu multiplicar em cruzes, vai ficar 6 vezes o FA é igual ao FD. Tranquilão? Eu só vou inverter, trocar um lado do outro para a gente descobrir mais fácil, enxergar melhor como que está acontecendo. E eu estou vendo que FD é 6 vezes FA. Quando eu multiplico por um número maior que 1, eu digo que ele aumentou. Então, nas respostas, vai estar assim, por exemplo, alternativa A. Qual é o novo valor da força? 2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior, 5 vezes maior, 6 vezes maior, pá! Clica nessa, vai fazer prova online. Você vai assinalar os 6 vezes o FA, ou você vai dizer que ela ficou 6 vezes maior. Tranquilo? Então, isso é o que a gente vai fazer em relação à carga e à força. Então, esse é o jeito que você vai fazer. Aí você fala, não vou fazer tudo isso porque dá muito trabalho. E não vai mesmo. Eu te disse que eu ia te explicar e depois eu ia falar que você ia fazer. Então, você simplesmente vai fazer assim, ó. O mesmo número que você multiplicar a carga, você vai multiplicar a força. Show de bola? Então, vou fazer o mesmo exercício. Eu vou falar assim, ó. A carga 1 foi duplicada. Vai estar escrito isso lá no enunciado. A carga 1 foi duplicada, enquanto a carga 2 foi triplicada. Show? A carga 1 foi duplicada, a carga 2 foi triplicada. Então, você vai colocar assim, ó, a força depois é igual a. Você vai pegar o valor que você multiplicou uma carga, o valor que você multiplicou a outra, e você vai multiplicar esses valores na força antes. Então, a força depois vai ser esses valores vezes a força antes. Você sempre multiplica a força antes. Porque é ela que aumentou. Tipo, a depois que aumentou. Então, a antes que vai ser multiplicada. Então, você simplesmente vai fazer assim, ó. FD é igual a 2 vezes 3 vezes FA. Muito fácil, né? Então, a força depois passa a ser 6 vezes a força FA. Pronto, chegamos na mesma resposta. Loucura total! Agora eu vou fazer um outro exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. A carga Q1, ela vai diminuir pela metade. Show? Então, a carga Q1 diminui metade. Olha que louco, a carga 1 diminui metade. E ele fala que a carga 2, ela aumenta. Vou colocar aqui, ela dobra. A carga 2, ela dobra. Então, o que significa falar que ela diminui a metade? Dividiu por 2. E o que é dobrar? Multiplicar por 2. Então, você vai fazer o mesmo rolê. Força depois é igual a. A carga 1 diminuiu pela metade. Então, 1 sobre 2, metade. E a outra vai dobrar. Então, 2. E aí eu vou multiplicar a força antes. Eu acabei de enxergar aqui. Se eu cortar esses dois aqui, eu não fiz nada com a força. A força se mantém igual. Então, eu vou ter exatamente a mesma força. Show de bola? Agora, se ele falar assim, por exemplo, ó. A carga 1, então vamos colocar aqui, ó, a carga 1, ela ficou pela metade, e a carga 2, ela foi dividida por 3, ficou 1/3. A carga 2, ela vai ser 1/3.
Show de bola? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o mesmo rolê. FD é igual a metade. O que é metade? Metade é 1 sobre 2. E 1/3. O que é 1/3? Pô, difícil explicar isso aqui, né? 1/3 é 1 sobre 3. E eu vou multiplicar pela força antes. Então eu vou colocar aqui a força depois. Ela ficou FA vezes 1 vezes 1, FA. 2 vezes 3 lá embaixo, 6. Então a resposta possivelmente seria assim. A força depois fica 6 vezes menor. Show de bola? Então fica 6 vezes menor. Essa seria uma das respostas possíveis. Então tudo isso é o que pode acontecer com a carga. Agora, o que aconteceria com a distância? Zigotinho, com a distância é um pouco mais embaçado, então vem na calma. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar a força FA, lembra? Eu vou colocar K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. E aí o exercício vai falar o seguinte, eu tenho duas cargas separadas por uma distância D. Se eu dobrar essa distância, o que acontece com a força? Então, o que é dobrar a distância? É dizer que a distância depois, ela vai ser 2 vezes a distância antes. A distância depois é 2 vezes a distância antes. Eu dobrei, eu fiz ela ficar 2 vezes maior. Então, eu vou dividir a força antes pela força depois. E eu vou dividir todo esse rolezão antes pela fórmula depois. Note que aqui eu não estou mexendo na carga, eu só estou mexendo na distância. Essa distância que eu colocaria aqui, o que eu vou colocar aqui? Aqui eu colocaria dd ao quadrado, certo? Ao invés de dd ao quadrado, eu vou colocar 2da ao quadrado, porque a distância virou 2da. Então, dd virou 2da. Como ele virou 2da, eu preciso colocar os 2 ao quadrado. Então agora eu vou fazer aquele mesmo rolê de cortar quem é igual. K, K, Q1, Q1, Q2, Q2. Calma, você ainda não cortou o D quadrado. Então vem com o tio aqui. FA dividido por FD, força antes e força depois. Aí eu vou colocar lá em cima 1 dividido por D ao quadrado. Então como eu peguei todo aquele rolê e cortei, ficou tudo 1. Aqui embaixo eu cortei todo mundo, ficou 1 também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver aquele negocito ali, ó. 2DA ao quadrado. Como eu tenho uma multiplicação em parênteses ao quadrado, eu tenho que fazer o quadrado dos dois. Então, 2 ao quadrado é 4 e DA ao quadrado é DA ao quadrado. Opa, eu esqueci de pôr um A aqui em cima. Pronto, voltei, desesqueci. Fechou? Agora, como que a gente resolve esse negócio? Tem um lancezinho na matemática que chama extremos pelos meios. Eu multiplico os dois de cima e multiplico os dois de baixo. Então vai ficar assim, ó. Vamos copiar essa parada aqui. Vai ficar FA por FD, tá na sequência aí, né? FA por FD. Aí eu vou multiplicar os extremos pelos meios. Vai ficar 1 vezes 4DA ao quadrado, que é 4DA ao quadrado. E aí embaixo, ali no meio, eu vou multiplicar DA ao quadrado por 1. Então vai ficar DA ao quadrado. Outro dia, olha só o que aconteceu aqui. Eu posso cortar o DA com o DA. Então, olha o que acontece com a minha resposta. A força antes, aí eu vou jogar esse cara para lá, vai ficar 4 vezes a força depois. Beleza? Eu multipliquei em cruz, eu só joguei ele multiplicando. Mas geralmente o exercício pede a força depois, porque ele fala assim, ó, se eu dobrar a distância, ou seja, a distância depois, qual vai ser o novo valor da força? Então ele quer saber a força depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 4 para cá dividindo. Beleza? Quando eu passar o 4 para cá dividindo, eu vou ficar com FD igual a FA dividido por 4. Então, possíveis respostas para o exercício. Ó, a nova força vai ficar dividida por 4. Possível resposta vai ser 1/4 da força antes. A nova resposta vai ser 4 vezes menor. Então, a força depois vai ser 4 vezes menor, vai ser 1/4 da força antes, ou senão ela vai ficar dividida por 4. Qualquer uma dessas respostas. Beleza? Firmeza? Então agora olha só o que a gente enxergou. Então eu vou resumir o que a gente fez aqui. A distância dobrou. Então vamos lá, vamos organizar as ideias. Vamos ver o que aconteceu. O que eu fiz com a distância? A distância, ela dobrou. O que é dobrar?
Dobrar é multiplicar por 2. Então eu peguei a distância e multipliquei por 2. E o que aconteceu com a nova força? O que aconteceu com a força? Apareceu que a força depois ficou dividida por 4. Então eu vou pegar esse rolê e eu vou dividir por 4. Show de bola? Show de bola. Se eu tivesse trocado esse número, então vamos fazer só a linha do raciocínio. Se ao invés de 2, eu tivesse colocado 3, aqui seria 3, beleza? 3 ao quadrado, aqui seria 9, aqui seria 9 e aqui seria 9. Então, se eu tivesse multiplicado a distância por 3, eu teria dividido a força por 9. Agora vai, só mais uma, só mais uma. Se eu tivesse feito assim, ó, a distância é 4 vezes maior. Se a distância for 4 vezes maior, eu colocaria um 4 aqui. 4 ao quadrado ia virar 16 aqui. Que ia trocar o 4 por 16, e aí aqui eu ia trocar o 4 por 16. Então, se a distância fosse 4 vezes maior, se eu tivesse multiplicado a distância por 4, eu teria dividido a força por 16. Show? Então, o que nós vamos fazer quando eu aumentar a distância? Toda vez que você aumentar a distância por um número, você vai dividir a força por esse número ao quadrado. Pegou? Vou repetir. Você vai dividir, você vai multiplicar a distância por um número, a resposta vai ser a força dividida por esse número ao quadrado. Então vamos colocar aqui, ó. Se você faz a distância vezes, sei lá, x não vai dar certo, né? Porque eu já coloquei o sinalzinho de x como sendo vezes. Então se você multiplicar a distância por n, você vai pegar a força e vai dividir por n ao quadrado. Então se você multiplicar a distância por 2, você vai dividir a força por 4. Sempre assim. Se você multiplicar a distância por 5, você vai dividir a força por 25. Então, o número que você multiplicar a distância, você divide a força, só que por esse número ao quadrado. Pegou? Firmeza? Teacher, e se for ao contrário? Se eu inverter essa relação, ao invés de multiplicar, eu dividir. Ferinhas, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Se o sinal da distância, se a distância for multiplicada, a força divide. Se eu inverter, se eu dividir a distância, a força multiplica. Firmeza? Se eu dividir a distância, a força multiplica. Então vamos colocar um outro papel aqui para escrever isso. Ó. Se eu pegar a distância e dividir por 2, eu vou pegar a força e multiplicar por esse valor ao quadrado. Então, o número que eu dividi a distância, então eu dividi por 3, eu vou pegar a força e multiplicar por esse número ao quadrado. O número que eu dividi a distância, dividir por 4, eu vou pegar esse número e vou multiplicar a força ao quadrado, que é o conceito de inversamente proporcional. A distância divide, a força multiplica. Se a distância multiplica, a força divide. O número da distância vai ser o número da força, só que esse número está ao quadrado. O número da distância vem na força ao quadrado. Firmeza? Então eu enrolei um pouco na teoria, mas agora nós vamos fazer 3 exercícios e você vai ver que os exercícios vão ser rapidíssimos de serem feitos. Beleza? Então vem comigo aqui, vem comigo. Se você estiver curtindo, é só dar aquele like, que é o sinal de que eu estou entendendo que você curtiu, que você entendeu toda essa parada. Mas antes vamos fazer o exercício. Vai lá, ó. 2 cargas elétricas positivas estão separadas por uma distância d. Dobrando-se a distância que as separam, a força de repulsão entre elas faz o quê? Então o que nós vamos fazer? O D e o F, eles vão ser invertidos. E o número do F é o número do D ao quadrado. Então o que eu fiz com a distância? A distância eu multipliquei por 2. Eu vou fazer a operação inversa, que é dividir a força pelo 2 ao quadrado, por 4. Então, qual que vai ser a resposta? Ela ficará dividida por 4. Acabou. É isso mesmo. Um ponto na sua prova. É isso. Da hora, né? Vamos fazer o 2 então agora. Tão rápido quanto esse. Ó. 2 cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão no vácuo, a uma distância D, uma da outra, e se repelem com uma força F. Se dobrar a carga Q1, se triplicar a carga Q2, e se reduzir a metade da distância, a nova força vai ter qual valor? Nova força, que eu falei de depois ali na aula inteira. Então, pera, que ele vai mexer em todo mundo. Ele vai mexer em todo mundo. Então, o que a gente aprendeu a fazer com a carga?
Não vamos fazer tudo junto, nós vamos fazer só a carga e só a força para ficar mais fácil. A gente aprendeu a fazer com a carga, multiplicar os valores. Então, o que eu vou fazer com a força? Ele falou que uma das cargas vai dobrar. Então, eu vou fazer vezes 2. A outra carga vai triplicar. Então, eu vou fazer vezes 3. Beleza? E aqui eu vou colocar o F. Então, esse daqui é a nova força. Vou colocar a força depois e força antes. Então, o que eu achei? Eu achei que a força depois vai valer 6 vezes a força antes. Mas calma. Calma que eu vou fazer mais uma coisa. Calma que eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou mudar a distância. O que a gente sabe da distância? A gente sabe da distância que é assim, ó. Ele vai reduzir a distância à metade. Reduzir é dividir. Reduzir e diminuir é dividir. Aumentar, dobrar, triplicar é multiplicar. Então, reduzir a metade significa que eu vou pegar a distância e dividir por 2. O que eu faço com a força, Mary Bird? Eu vou multiplicar, porque é a operação inversa, só que por esse número ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por 4. Eu vou multiplicar por esse número ao quadrado. Então, olha que louco. Eu multipliquei por 6 por causa da carga, e agora eu vou multiplicar por 4 por causa da distância. Então, eu multipliquei por 6 e agora eu vou multiplicar por 4. Então, o que vai acontecer com a nossa nova força? 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar 24 vezes a força antes. É só marcar o 24F. Eu já era mais um ponto na prova. Ha! Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Agora, será que tem um com número? Tem um com número, ó. Duas partículas com carga Q1 e Q2 separadas por uma distância D se atraem com força de intensidade 0,18 N. Qual será a intensidade da força de atração entre elas se a distância entre elas for triplicada? Então, vamos fazer o seguinte. A distância vai ser triplicada. Eu vou multiplicar a distância por 3. O que eu vou fazer com a força? Eu vou fazer a operação inversa, eu vou dividir, só que pelo 3 ao quadrado. Então, eu vou dividir por 9. Então, olha só como é que vai ficar. A força depois vai ser igual à força antes dividido por 9. Mas ele deu o valor da força. Oh, meu Deus do céu, até que enfim ele deu um valor. Então, força depois vai ser igual à força antes, que vale 0,18 newtons, dividido por 9. Olha que suave! A força depois, essa é a resposta do exercício, vai ser 0,02 newtons. Show de bola? A força 2 vai ser 0,02 newtinho. Tranquilão? Tranquilão? Matamos a A, então. Agora na B. Ele quer saber qual que vai ser o novo valor da força se o valor da carga de cada partícula, Q1 e Q2, bem como a distância inicial entre elas forem reduzidas à metade. Bem como quer dizer que tudo vai ser reduzido à metade. Então, eu vou pegar a carga Q1, reduz a metade. Carga Q2, reduz a metade. Aí eu pego a distância e reduzo a metade. Como na B ele vai fazer o rolezinho com as duas, a gente vai repetir aquele processo. Só a carga, só a força e pau. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A força que ele falou, a força aqui depois, que ele falou que dá 0,18 a força antes, a depois não. Eu vou reduzir a carga 1 pela metade, então multiplico por meio. Vou reduzir a carga 2 pela metade, multiplico por meio. Eu vou fazer isso aqui com o 0,18. Show? Só armazena ali. Só armazena porque vai acontecer mais alguma coisa. Isso aqui em relação às cargas. Agora, em relação à distância, teacher, em relação à distância, a gente vai fazer o inverso ao quadrado. Olha que lindo! Então, a distância foi reduzida à metade. Reduzir é dividir. Reduzir e diminuir é dividir. Então, eu vou dividir por 2. O que eu vou fazer com a força? A força eu vou fazer o inverso. Eu vou multiplicar. Só que é o inverso ao quadrado. Eu vou multiplicar por 4. Show? Então, agora, deixa eu trazer esse 4 para cá. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar por 4. Beleza, beleza? Então, vamos lá. Ó. Só deixa eu arrumar essa paradita aqui. Eu vou ter, então, que a força depois... trazer para cá que tem mais space. Ó. A força depois, ela é igual a 1 vezes 1 vezes 0,18 vezes 4. Então, vai ficar 0,18 vezes 4. E aí, lá embaixo, está dividindo por 2 vezes 2, que vai dar 4. Como eu tenho um 4 em cima e um 4 embaixo, eu posso cortar. Então, olha que resultado mirabolante. A força depois tem o mesmo valor da força antes. Mas, ó,
não tem problema algum, não precisa estar diferente, não necessariamente precisa estar diferente, eu mudei um monte de coisa e deu um resultado aí. Então eu cheguei nesse 0,18. Ferinhas, esse é um exercício extremamente comum nas provas, extremamente comum nos vestibulares, e espero de coração que você tenha entendido, espero que você domine isso em 1 segundo. Caiu na prova, você fala pá, 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 e já era. Então se precisar ver a aula de novo aí, quantas vezes você precisar, mas não deixa de aprender isso, porque isso com certeza vai cair na sua prova. Firmeza total? Então um salve aqui pra nós e valeu!